Imagens recentes de Mick Fleetwood mostram mãos que tremem incontrolavelmente e uma voz que falha no meio da frase. Aos Language Not Registered for Generation anos, o gigante da bateria mal consegue manter as baquetas firmes. O homem que impulsionou o Fleetwood Mac por Language Not Registered for Generation anos está se deteriorando. A morte de Christine McVie em Language Not Registered for Generation o devastou. Os incêndios em Maui acabaram com seu sustento. Seu corpo está debilitado por décadas de abusos. Mas a parte mais triste não é o que podemos ver. É o que ele sussurrou a um amigo no mês passado. Algo que ninguém esperava. O fim está chegando mais rápido do que qualquer um imaginava. Mick Fleetwood nasceu em Language Not Registered for Generation de Junho de Language Not Registered for Generation M Redruth, Cornwall, numa época em que a Inglaterra ainda se recuperava da guerra. Comida e roupas eram racionadas e a maioria das famílias vivia com menos, e sua família não era diferente. Seu pai servia na Força Aérea Real e seu salário era modesto. Então, a casa era simples e silenciosa, construída em torno da disciplina e da imaginação, em vez do conforto. Mick era o segundo de 3 filhos, e mesmo com a vida difícil, seus pais reservavam um tempo para a música. O jazz entrava pelo rádio, enquanto a rotina da vida militar moldava o ritmo dentro de casa. Aqueles primeiros tempos com cadernetas de racionamento e gastos controlados criaram nele uma resiliência que o acompanhou por toda a vida. Também lhe deram uma ética de trabalho, que se tornou a espinha dorsal de tudo o que ele construiu mais tarde na música. Quando completou 4 anos, a família se mudou para o país de Gales devido a outra transferência da RAF. De repente, o mundo ao seu redor mudou. Não apenas as cidades ou a paisagem, mas também os sons dentro do seu quarto. Seu pai trouxe discos de percussão africana do Egito, e Mick os ouvia repetidamente. Aquelas batidas pareciam vivas. Aos 6 anos, ele as reproduzia em panelas e frigideiras, e logo estava construindo pequenas baterias com caixas de papelão. Esses ritmos iniciais o marcaram e moldaram sua maneira de ouvir música muito antes de Fleetwood Mac existir. Aqueles padrões de lugares distantes já estavam se instalando em sua mente. Então, quando Mick tinha Language Not Registered for Generation anos, a família foi ainda mais longe. Mudaram-se para o Egito, e o Cairo o recebeu com música que vinha de mercados, clubes e ruas empoeiradas. Ele ouvia percussionistas árabes em festivais e jazz de big band em pequenas salas esfumaçadas, absorvendo cada som como se estivesse à sua espera. Observava músicos de rua tocarem com uma liberdade que nunca tinha visto, e tentava copiar seus padrões quando voltava para casa. Quando a família retornou a Londres em Language Not Registered for Generation, Mick tinha a cabeça cheia de ritmos que não correspondiam às batidas padrão que as crianças britânicas estavam aprendendo. Ele já se sentia diferente. E essa diferença logo se tornou sua força. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele convenceu os pais a comprarem sua primeira bateria de verdade. Era pequena e cabia espremida em um apartamento apertado em Londres, mas era dele. Ele praticava sempre que podia. Os vizinhos reclamavam através das paredes finas, mas Mick continuava. Suas mãos doíam, os cômodos tremiam, e às vezes o barulho preenchia o prédio inteiro, mas ele não parava. Seus pais perceberam que não era uma fase passageira e, aos poucos, começaram a apoiá-lo. Aquelas longas horas o transformaram. Moldaram o ritmo denso e constante pelo qual ele se tornaria famoso mais tarde. Ao entrar na adolescência, ele começou a frequentar clubes de jazz do Soho. Lugares como o Marquee e o Flamingo se tornaram suas salas de aula secretas. Ele observava bateristas que tocavam com sentimento, em vez de regras. Philly Joe Jones era um de seus heróis, e Mick o estudava silenciosamente do fundo da sala. Em Language Not Registered for Generation, o Marquee já recebia formações iniciais de bandas como os Rolling Stones e os Yardbirds, e Mick ficava lá absorvendo tudo. Ele aprendeu que o ritmo importava mais do que a perfeição e que o instinto podia ser mais forte do que a técnica. Essa ideia o acompanharia para sempre.
tudo mudou em Language Not Registered for Generation. Mick tinha Language Not Registered for Generation anos e decidiu que a escola estava o atrasando. Ele a abandonou e se mudou para Londres em definitivo. Tentou fazer testes para bandas, mas sua altura o fazia parecer desajeitado atrás da bateria, e seu ritmo era ruim. Um grupo chegou a rejeitá-lo por ambos os motivos. Ele trabalhava em empregos temporários, como porteiro de hotel, só para poder pagar as aulas de bateria. Morava com a irmã mais velha, praticava na garagem dela e repetia para si mesmo que conseguiria melhorar. Aqueles meses foram difíceis, mas ele se recusou a desistir. Em Language Not Registered for Generation, finalmente entrou para seu primeiro grupo semi-profissional, os Chesters. Eles tocavam covers de R&B em pubs barra pesada do norte de Londres, o tipo de lugar onde o chão grudava nos sapatos e o salário mal dava para o jantar. Com Language Not Registered for Generation M de altura, ele se destacava entre todos, o que tornava sua presença inesquecível. Mas seu ritmo, às vezes, entrava em conflito com o dos guitarristas, e discussões começavam ali mesmo, no palco. Em algumas noites, a tensão crescia tanto que eles quase brigavam na frente da plateia. Era uma bagunça, barulhento, mas ensinou Mick a lidar com a pressão. Também mostrou a ele que a música exigia trabalho em equipe, não apenas paixão. Em Language Not Registered for Generation, uma briga durante um show o levou ao limite, e ele quebrou sua bateria. Foi um momento terrível, mas levou a algo melhor. Sua irmã lhe emprestou dinheiro para comprar uma bateria Ludwig usada, um kit conhecido por seu enorme bumbo e som estrondoso. Com ela, ele começou a correr atrás de shows em clubes como o Klux Clique, onde jovens músicos lutavam por qualquer chance de serem ouvidos. Aquela nova bateria restaurou sua confiança e chamou a atenção de músicos que já eram respeitados. Parecia um novo começo. Em Language Not Registered for Generation, ele se juntou ao Bow Street Riot por um curto período. Eles fizeram uma turnê pela Escócia em uma velha van que quebrou no meio do nada, deixando-os sem comida ou dinheiro. Mick dormia em locais frios, vivia de restos de comida e aprendeu a dura realidade da vida na estrada. Aquelas semanas foram difíceis, mas o fortaleceram. Cada revés o tornava mais determinado. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele conseguiu uma pequena vaga no Blues Breakers de John Mayall, uma banda que revelou alguns dos melhores músicos da Grã-Bretanha. Ele tocou com Peter Green e Dusty Basements, aprendendo shuffles de blues e o delicado equilíbrio entre contenção e potência. Mas Mayall o achou muito selvagem e o dispensou. A decepção foi dolorosa, mas as lições permaneceram. Em julho de Language Not Registered for Generation, um verdadeiro ponto de virada aconteceu. Mick e Peter Green deixaram o Blues Breakers e formaram o Fleetwood Mac. O primeiro show deles foi em Language Not Registered for Generation de agosto, no Windsor Jazz and Blues Festival. A chuva forte quase destruiu o equipamento, mas eles perseveraram e os promotores reconheceram sua garra. Aquela noite, os ajudou a conseguir um contrato com uma gravadora. Em poucas semanas, convenceram John McVie a se juntar à banda, oferecendo-lhes créditos iguais na composição, algo raro na época. O som cru e blues da banda rapidamente chamou a atenção. Bob Bruning teve que sair quando McVie entrou para o grupo em setembro de Language Not Registered for Generation, e logo depois lançaram o álbum Black Magic Woman. No início de Language Not Registered for Generation, a música entrou nas paradas do Reino Unido, provando que eles tinham um verdadeiro potencial comercial. Seu álbum de estreia, lançado em fevereiro de Language Not Registered for Generation, alcançou o 4º lugar na parada de álbuns do Reino Unido e permaneceu lá por Language Not Registered for Generation semanas. O bumbo enorme de Mick tornou-se tanto uma marca registrada quanto um pesadelo logístico, especialmente quando tentavam encaixá-lo em pequenas vans. Mesmo assim, o som que produzia fazia o esforço valer a pena. Então veio Albatross, em novembro de Language Not Registered for Generation.
era suave, onírico e diferente de tudo que eles haviam feito. Mick usou baquetas Tony para criar aquela sensação de som flutuante. A música vendeu Language Not Registered for Generation cópias por semana e alcançou o primeiro lugar em janeiro de Language Not Registered for Generation. Mas o sucesso trouxe problemas. Disputas sobre direitos autorais com o empresário Clifford Davis abriram os olhos de muitos para a facilidade com que a indústria musical podia atrair seus próprios artistas. Mesmo assim, Albatross se tornou o único single número 1 da banda no Reino Unido e influenciou grupos como os Beatles. Mas o palco nem sempre era tranquilo. Jeremy Spencer, o guitarrista de Slide, frequentemente causava caos nos shows ao vivo. Ele se despia, agia de forma extravagante e, certa vez, subiu ao palco com algo enfiado nas calças, o que quase resultou em sua proibição. Os clubes se recusavam a contratá-los, incluindo o famoso Marquee Club. E durante a turnê europeia de Language Not Registered for Generation, o uso de drogas e as tensões pessoais continuaram aumentando. Spencer desaparecia nos bastidores por horas, e o grupo lutava para manter a coesão. A mistura de genialidade e instabilidade tornou-se parte de sua identidade inicial. A mente de Peter Green começou a declinar em maio de Language Not Registered for Generation, e aconteceu rapidamente. Ele havia escrito Black Magic Woman, e, bem, as pessoas pensavam que ele era intocável. No entanto, o uso excessivo de LSD acabou por afetá-lo durante uma passagem por Munique. Algo mudou dentro dele naquela noite. Ele começou a dizer que fazer música por dinheiro era errado. E logo depois, passou a vagar por aí, com longas vestes e cabelos que lhe caíam sobre os ombros, falando em doar tudo. A banda o viu mudar quase da noite para o dia. Seu empresário, Clifford Davis, disse que tanto Green quanto Danny Kerwin pareciam abalados de uma forma que ia além do cansaço. Então, chegou o show em Munique. Green saiu da banda e não voltou mais. Pouco tempo depois, internou-se em uma clínica psiquiátrica. Mick Fleetwood sabia que precisava tomar uma decisão difícil e demitiu seu amigo mais próximo, mesmo que isso o tivesse devastado. A banda seguiu em frente, mas a perda abriu um novo capítulo. Sua base de blues rachou e o som gradualmente mudou de direção. Mick carregou a culpa por anos. A queda de Danny Kerwin foi igualmente dolorosa. Ele entrou para a banda em Language Not Registered for Generation como um jovem guitarrista que poderia ajudar a equilibrar a força de Peter Green. Mas, em Language Not Registered for Generation, a bébeda tomou conta de sua vida. A tensão o seguia por toda parte. Certa noite em Chicago, tudo explodiu. Nos bastidores, ele brigou com Bob Welch sobre a afinação da guitarra. Recusou-se a continuar. Quebrou o instrumento e, em seguida, atacou a banda com palavras duras. Mick Fleetwood não teve escolha. Após o início do show, Mick saiu do palco e o demitiu no meio da turnê. O público ficou atônito. Era raro presenciar uma demissão em tempo real. Kerwin desapareceu dos holofotes depois disso e passou anos vagando sem rumo. Isso marcou mais uma dolorosa mudança na história do Fleetwood Macs. Bob Weston entrou para a banda em Language Not Registered for Generation para substituir Kerwin, mas também enfrentou problemas. Durante a turnê de Language Not Registered for Generation em Los Angeles, Mick Fleetwood descobriu que Weston estava tendo um caso com sua esposa, Jenny Boyd. A humilhação o atingiu como um soco. Mick o confrontou furioso e o demitiu imediatamente. A turnê foi cancelada com apenas 2 semanas de duração, restando ainda Language Not Registered for Generation shows. Weston havia tocado em Penguin e Mystery to Me, mas foi o caso extraconjugal que definiu sua trajetória na banda. A instabilidade da banda aumentou, mas, curiosamente, esse caos abriu caminho para algo novo. A futura parceria com Stevie Nicks e Lindsey Buckingham se baseou nesses momentos conturbados. Problemas financeiros deram início a um capítulo ainda mais estranho. Em Language Not Registered for Generation, o empresário Clifford Davis decidiu que a banda deveria continuar em turnê, mesmo que os membros originais
precisassem de um descanso. Então, ele contratou uma banda falsa do Fleetwood Mac, formada por integrantes de um grupo chamado Legs, e os enviou em turnê pelos Estados Unidos. Os fãs não faziam ideia de que as pessoas no palco não eram da banda verdadeira. Quando Mick e os outros descobriram, entraram em uma guerra judicial. Davis alegava ser o dono do nome e até mesmo das gravações. Os processos consumiram suas economias. Eles tiveram que penhorar equipamentos só para continuar gravando. Essa confusão finalmente levou Mick a se desvincular de Davis e assumir o controle. A liderança foi gradualmente para as mãos de Mick, porque ninguém mais conseguia manter a banda firme. A presença de Christine McVie tornou-se crucial quando ela se juntou à equipe em tempo integral em Language Not Registered for Generation. Sua voz calma e firmeza os guiaram por um período difícil, mas até ela teve seus momentos de ruptura. Seu casamento com John McVie estava desmoronando devido ao alcoolismo dele. E em Language Not Registered for Generation, ela quase desistiu. Disse que não aguentava mais. Nick Fleetwood interveio e organizou conversas discretas a portas fechadas para impedi-la de partir. Essas conversas evitaram que a banda perdesse uma de suas peças mais importantes. Christine permaneceu, continuou compondo, e suas canções trouxeram conforto em meio à tempestade. Em Language Not Registered for Generation, Mick Fleetwood incentivou a banda a se mudar para Los Angeles. Os impostos no Reino Unido estavam esmagando-os, e a briga com Davis tornou a vida quase insuportável. Eles assinaram com a Reprise Records, na esperança de um novo começo, mas o caos seguiu através do oceano. Mick afundou ainda mais na cocaína, gastando dinheiro a um ritmo inacreditável. Alguns relatos dizem que ele gastou cerca de Language Not Registered for Generation milhões de dólares em drogas durante o auge de sua carreira. As noites se confundiam em clubes de Hollywood, enquanto a banda se apertava em uma pequena casa em Laurel Canyon. Eles tentaram gravar Heroes Are Hard to Find, e sessions frequentemente saíam do controle, com acordos sendo fechados no meio da noite, com Mick ainda sob efeito de drogas. Bob Welch sentiu o peso e finalmente saiu em novembro de Language Not Registered for Generation. Com a saída de Welch, a banda ficou sem guitarrista e sem vocalista masculino. Tudo parecia destruído, mas era nessa brecha que uma nova luz entraria. Na véspera de Ano Novo de Language Not Registered for Generation, Mick ouviu uma demo em um estúdio da Saucelo. O produtor Keith Olsen tocou uma faixa do Buckingham Nicks. E Mick sentiu algo despertar o trabalho de guitarra de Lindsey Buckingham, e a voz de Stevie Nicks o impactou imediatamente. Ele os convidou a entrar. Os outros hesitaram, mas Mick insistiu até que todos concordassem. Buckingham insistiu que Stevie também entrasse. Era tudo ou nada. No final de dezembro, a dupla havia oficialmente entrado para a banda. Tornou-se a escolha mais importante que Mick já fez. Levou o Fleetwood Mac diretamente para uma nova era. O trabalho em Ryan começou em Language Not Registered for Generation, e tudo nele parecia carregado de emoção. Mick revisitou suas memórias de infância em Gana, onde seu pai havia servido no exército britânico. Ele usou esses ritmos para moldar a bateria. Stevie Nicks trouxe letras sobre uma bruxa galesa e flutuou pelo estúdio com seu jeito sonhador característico. Lindsey Buckingham insistiu em uma estrutura rígida, o que entrou em conflito com o estilo mais livre de Stevie. Discussões se estenderam pela noite. Mais de uma vez, Stevie disse que não aguentava mais. Para acalmar os ânimos, Mick organizou rodas de tambores em seu quintal. O grupo se reunia, tocava os ritmos e deixava a atenção se dissipar. Esses pequenos encontros moldaram a pulsação hipnótica da música. Over My Head foi lançada nesse mesmo período e alcançou o 17º lugar na Billboard Hot Language Not Registered for Generation em Language Not Registered for Generation. Parecia um grande passo em frente. Mas por trás desse sucesso, as finanças de Mick Fleetwood estavam em ruínas. Antigas dívidas fiscais no Reino Unido ressurgiram. Ele vendeu itens pessoais, até mesmo sua bateria vintage, apenas para pagar os ônibus de turnê e as contas. Mais tarde,
ele admitiu ter falido mais vezes do que conseguia contar. Seu talento no palco não o protegeu das armadilhas da fama. A banda embarcou em uma enorme turnê pelos Estados Unidos entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation shows em meio a uma maratona de viagens e exaustão. Mick se esforçou além dos limites do seu corpo. Em Dallas, durante um show em Language Not Registered for Generation, seu pulmão colapsou. Os médicos o mandaram parar, mas ele voltou ao palco sem camisa mesmo assim. Os fãs o viram tocar apesar da dor, e sua aparência crua tornou o momento inesquecível. Mostrou até onde ele iria para manter a banda viva. Durante as gravações do álbum Rumores, em Language Not Registered for Generation, o núcleo emocional da banda se desfez novamente. Mick Fleetwood, ainda casado com Jenny Boyd, começou um caso secreto com Stevie Nicks. A ligação entre eles começou na turnê australiana. Depois de uma noite de muita festa, eles esconderam o relacionamento porque sabiam que poderia destruir tudo. Stevie contou mais tarde que se apaixonou por Mick e que esses sentimentos transpareceram em suas músicas, em gravações de bateria perdidas, em discussões sussurradas nos corredores e em longas noites que complicaram o processo de criação do álbum. Quando Stevie descobriu que Mick estava saindo com sua melhor amiga, Sarah, a mágoa foi profunda e adicionou uma nova tensão às sessões de gravação, que já eram frágeis. O relacionamento de John e Christine McVie também estava se deteriorando. O casamento de 8 anos deles desmoronou enquanto gravavam o álbum Rumores. No trabalho, só falavam de música. Christine começou a se encontrar com o diretor de iluminação da banda, e John afogava as mágoas na bebida. Mick tentou mediar a situação novamente, circulando entre as salas para que eles se mantivessem concentrados. O sofrimento emocional afetou todos os cantos do estúdio. Christine disse que sabia que não conseguiria mais fazer John feliz. Enquanto isso, o próprio casamento de Mick também desmoronou depois que Jenny o deixou por Bob Weston, uma ferida que ele carregou em silêncio. Dor sobre dor, mas eles continuaram criando música. As drogas permeavam todos os dias da era Rumores. Relatos dizem que a banda gastou cerca de Language Not Registered for Generation em cocaína. Durante as gravações, eles se enfileiravam nos consoles do estúdio, tratando o ritual como uma estranha rotina de confraternização. Mick frequentemente chegava tão drogado que o produtor Ken Kyle tinha que expulsá-lo. Stevie Nicks, mais tarde, recebeu um aviso de seu médico de que continuar nesse ritmo poderia ser fatal. O caos, de alguma forma, alimentava a música, dando a Rumores sua força bruta, mas teve um preço alto. Quando Go Your Own Way foi lançado em janeiro de Language Not Registered for Generation, era possível ouvir a raiva na voz de Lindsey Buckingham. A gravação do videoclipe fez a tensão explodir. Buckingham cantou o verso "Arrumar as malas e morar junto é tudo o que você quer fazer", e Stevie perdeu a cabeça. Ela o empurrou, furiosa com o que considerou falsas acusações. Mick teve que intervir e separá-los para salvar a gravação. Aquele momento ficou gravado na energia do vídeo e mostrou ao mundo o quão perto a banda esteve de se separar. Rumors vendeu mais de Language Not Registered for Generation milhões de cópias, até Language Not Registered for Generation. Mick Fleetwood tornou-se milionário quase da noite para o dia. Comprou uma mansão no Havaí e desfrutou do sucesso por um curto período, até que a Receita Federal Britânica o alcançou. Antigos problemas com impostos no Reino Unido ressurgiram e, de repente, ele teve que vender seus bens rapidamente. Para piorar a situação, seu contador desapareceu após usar os Language Not Registered for Generation dos ganhos de Mick para comprar um iate que ele nunca chegou a ver. O contador fugiu para as Bahamas com milhões a mais. Em Language Not Registered for Generation, Mick se viu confrontado com a verdade sobre como a fama, as drogas e a confiança cega haviam drenado sua fortuna. Mick Fleetwood se lembrava de Language Not Registered for Generation como o ano em que tudo explodiu ao seu redor. A turnê Rumors estava arrecadando quase Language Not Registered for Generation milhões de dólares.
e a banda brilhava mais do que nunca. Mas sua própria vida estava se encaminhando para um lugar que ele nunca quisera visitar. Durante a etapa da turnê na Costa Leste, ele se permitiu experimentar heroína, algo de que sempre se mantivera afastado. Os problemas vieram rápido. Uma noite, em Boston, pouco antes de um show, ele sofreu uma overdose em seu quarto de hotel. Desmaiou. Sua respiração parou. Os roadies o encontraram estendido no chão e tiveram que realizar RCP enquanto os minutos se esgotavam para o início do show. Eles o arrastaram de volta da beira do precipício e ninguém na multidão jamais soube. Ele não contou nada à banda. Mais tarde, disse que estava apavorado com a possibilidade de a verdade destruir o pouco de união que o grupo ainda tinha. Aquele momento se tornou o primeiro sinal de um longo vício que consumiria dinheiro e quase o consumiria também. Mesmo assim, ele continuou em frente. Quando a Warner Brothers hesitou em financiar o estranho novo álbum que ele e a banda queriam gravar, ele tirou dinheiro do próprio bolso. Ele pegou Us Language, Not Registered for Generation do próprio bolso e investiu tudo em Tusk, um álbum construído sobre uma bateria frenética e uma centelha criativa selvagem. Mas quando o álbum foi lançado, vendeu apenas Language Not Registered for Generation milhões de cópias, muito abaixo da meta que haviam estabelecido após os rumores. De repente, ele era responsável por um prejuízo de Us Language Not Registered for Generation. As pessoas ao seu redor ficaram atônitas. Ele ainda dizia que era seu álbum favorito, porque se sentia livre enquanto o fazia, mesmo que essa liberdade o estivesse levando à beira da falência. As tempestades continuaram, enquanto Stevie Nicks trabalhava em seu álbum Bella, em Language Not Registered for Generation. Ela e Mick viviam em conflito durante as sessões de gravação do álbum Mirage. Ela chegava atrasada, desaparecia. Às vezes, usava tanta cocaína que desmaiava no estúdio. Os médicos a alertaram de que seu corpo poderia falhar a qualquer momento, correndo o risco até de uma hemorragia cerebral. A tensão aumentou. A banda deu uma pausa. Mick fugiu para a Irlanda para se salvar da espiral que se formava ao seu redor. Mais tarde, ele disse que talvez aquele tenha sido o pior momento da história da banda. E então veio Tango in the Night. Era Language Not Registered for Generation. E Lindsey Buckingham estava pronto para ir embora depois de muitas brigas, principalmente com Stevie. Mick soube da notícia e voou direto para a casa de Lindsey em Aspen. Eles passaram 3 dias conversando e tocando juntos, tentando reconstruir a banda. Ele conseguiu convencer Lindsey a ficar, mas o preço foi alto. O estresse aumentou. A saúde de Lindsey piorou. Quando o álbum ficou pronto, Lindsey finalmente foi embora. De qualquer forma, o mundo fora do estúdio não era mais gentil. Em Language Not Registered for Generation, durante a turnê do álbum Mirage, o ônibus da banda sofreu um acidente em Ohio. Mick fraturou o pulso e os médicos o aconselharam a ficar longe da bateria, mas ele se recusou. Naquela noite, em Cleveland, ele tocou com uma mão só. O público jamais se esqueceu disso. Gravações piratas circularam de fã para fã. O som era cru, bruto e corajoso, quase como se a banda estivesse lutando por sua própria vida. Nessa mesma época, Mick estava tentando criar algo novo para si mesmo. Em Language Not Registered for Generation, ele voou para Accra, Gana, carregando quase Language Not Registered for Generation, toneladas de equipamentos para gravar The Visitor. Ele ficou hospedado em um quarto de hotel compartilhado, comeu comida local, fez jams com grupos de Ganan e convidou músicos como Peter Green e George Harrison. Seu cartão de crédito foi bloqueado. A RCA, Mai, promoveu o disco depois de pronto. Ele alcançou o 400º lugar na parada da Billboard e vendeu cerca de Language Not Registered for Generation cópias nos Estados Unidos. Os críticos adoraram o som. Os problemas financeiros só pioraram. Ele ainda o chamava de uma carta de amor à música africana. Então veio Behind the Mask, em Language Not Registered for Generation, um disco que marcou outro ponto de ruptura. Lindsey já havia saído da banda, e novos rostos preencheram o espaço vago. Mick insistiu em baterias eletrônicas experimentais, mas os fãs odiaram o som.
o álbum vendeu apenas cerca de Language Not Registered for Generation cópias, uma queda enorme em relação à glória anterior da banda. Mick teve que hipotecar sua casa em Los Angeles para cobrir o prejuízo. Foi um golpe duro. A turnê acabou sendo a última daquela formação da banda, pois logo depois Stevie Nicks saiu e Christine McVie se afastou por um tempo, mas o mundo continuou a reuni-los. Em Language Not Registered for Generation, de janeiro de Language Not Registered for Generation, a formação clássica se reuniu para o baile de posse de Bill Clinton. Eles tocaram Don't Stop for a Crowd, que arrecadou mais de $1 milhão. Estrelas como Elton John, Michael Jackson e Barbra Streisand assistiram aos shows. Stevie ainda se recuperava de uma cirurgia na garganta, e Mick continuava firme nos ensaios intensos. Emoções antigas ressurgiram, rumores antigos voltaram à tona, mas, por um instante, a banda pareceu completa. Uma década depois, em Language Not Registered for Generation, Lindsey Buckingham retornou para a turnê Say You Will. Solos de bateria mistos se tornaram um dos pontos altos da turnê. Os fãs se levantavam todas as noites. A turnê arrecadou quase os Language Not Registered for Generation milhões naquele ano, tornando-se uma das maiores turnês do país. Ainda assim, a pressão nunca desapareceu. Em Language Not Registered for Generation, nos bastidores em Atlanta, uma briga irrompeu entre Mick e Lindsey. Vozes se elevaram, depois os punhos. As rachaduras por trás da música se mostraram novamente, mas a turnê continuou, porque era isso que o Fleetwood Mac sempre fazia. Mick já havia vivido caos suficiente para encher prateleiras de livros, mas em Language Not Registered for Generation, ele tentou escrever apenas um. Sua autobiografia vendeu Language Not Registered for Generation cópias e chocou quase todo mundo. Os jornais a publicaram aos poucos. Ele contou histórias sobre o colapso de Peter Green, sobre vozes que o assombravam e sobre rumores de um pacto sombrio que Green teria feito há muito tempo. Alguns fãs ficaram chocados. A banda se sentiu exposta. Mesmo assim, o livro se tornou leitura obrigatória. Os anos seguintes trouxeram mais sofrimento. Em junho de Language Not Registered for Generation, durante a turnê On With The Show, Mick caiu no palco, em Dublin, enquanto usava sapatos de plataforma. Ele machucou o joelho. Precisou tomar analgésicos novamente. A turnê já havia arrecadado mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares no mundo todo. Mas a lesão forçou apresentações mais curtas e reacendeu o medo de que velhos hábitos voltassem. Mais tarde, ele admitiu que lutou para não voltar às sombras que o haviam aprisionado. Em Language Not Registered for Generation Sir, tentou se reconectar criativamente com Lindsey Buckingham, gravando partes do trabalho solo de Lindsey em Nashville, mas a parceria não durou. Em Language Not Registered for Generation, Mick e Stevie Nicks decidiram excluir Lindsey da banda semanas antes de uma turnê mundial. Lindsey entrou com um processo por perda de renda da turnê, alegando que lhe eram devidos até os Language Not Registered for Generation milhões. O processo expôs antigas feridas e revelou o quão pouco dos acordos entre eles havia sido documentado. Parecia mais um capítulo em uma história repleta de cicatrizes. Então, chegou agosto de Language Not Registered for Generation. Incêndios florestais devastaram Maui e destruíram o restaurante de Mick, o Fleetwoods, na Front Street. Pelo menos Language Not Registered for Generation pessoas morreram. Milhares perderam suas casas. Mick perdeu um negócio que amava desde Language Not Registered for Generation. Além de mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares em danos não segurados. Ele disse que a dor ia além do dinheiro. Maui era seu lar. Sua equipe era sua família. Ele escolheu ajudar a comunidade a se reconstruir, em vez de se lamentar pelo que havia perdido. Os anos seguintes foram difíceis. Christine McVie faleceu em novembro de Language Not Registered for Generation. Vítima de um AVC, Mick a chamava de sua alma gêmea. O incêndio em Maui destruiu fotos da longa amizade deles, tornando a dor ainda mais intensa. Agora, aos Language Not Registered for Generation anos, ele frequentemente falava sobre solidão e a esperança de que Stevie e Lindsey se reconciliassem um dia, pois acreditava que isso honraria a memória de Christine.
mesmo em meio à tristeza que ele próprio sentia. Em março de Language Not Registered for Generation, ele se juntou a Lindsay novamente em Los Angeles para gravar faixas para Miley Cyrus. Eles trabalharam dentro do Million Dollar Theater, compondo uma música chamada Secrets. Miley disse que sentiu como se fosse um presente para curar. A faixa misturava a bateria experiente de Stevie com o inconfundível trabalho de guitarra de Lindsay. As pessoas começaram a sussurrar sobre um possível retorno do Fleetwood Mac, embora Stevie ainda não tivesse certeza. E em abril de Language Not Registered for Generation, ele subiu ao palco em Cleveland para apresentar o Bad Company no Hall da Fama do Rock and Roll. Suas mãos tremiam, sua voz embargou. Anos tocando bateria e um antigo colapso pulmonar deixaram marcas que ele não conseguia esconder. Ainda assim, ele falava com orgulho e amor. Continuou incentivando os artistas mais jovens. Continuou se esforçando ao máximo. Mesmo quando seu corpo começou a declinar, a chama dentro dele permaneceu acesa.